Primeiro, não é que eu resolvi disputar a presidência do PT. Eu acho que um conjunto muito grande de companheiros e companheiras que eu respeito muito colocaram a necessidade de a gente fazer uma disputa que elevasse o padrão dos debates. Eu não sou o único, mas o debate estava muito centrado, pelo menos no candidato favorito e da tendência majoritária, quem vai ficar com a chave do cofre, quem vai controlar a tesouraria do partido. Eu achei que, dada a crise que o mundo vive e que o Brasil vive também, que era importante a gente fazer esse debate, não só para marcar posição, mas para tentar é, assumir a presidência nacional para uma direção coletiva. Então, meu nome não é um nome que eu decidi. Eu sou a síntese, é, apareço como a síntese de muitas inquietações, muitas alegrias, também muitas preocupações com o estado da arte do mundo e do Brasil e com o nosso partido. Vocês sabem que os partidos não são eternos. Os partidos, quando perdem a sua identidade, abrem mão dos seus princípios fundadores, eles acabam esmaecendo. Tem a história do Partido Comunista Italiano, que foi o maior partido do Ocidente, o maior partido comunista do Ocidente. Você tem, num outro plano aqui, o PSDB, que virou um partido residual agora. Então, era para revigorar o PT, recontatá-lo com as nossas bases. Daí o nome da nossa candidatura, que é com a base construir a esperança. O PT nunca teve chefes, nunca aceitou coisas de cima para baixo. Nós tivemos plebiscitos aqui, poucos, mas que a base se manifestou de uma forma contrária ao que pretendia as direções. E hoje nós estamos na seguinte situação: o partido existe a cada 2 anos. Os debates políticos escassearam. Ainda bem que nós temos a Fundação Perseu Abramo, da qual o Carlos Henrique é um dos dirigentes, que produz cultura, produz leituras, produz debates, mas as instâncias elas ficaram praticamente sem direção, sem políticas, e aí não vai uma crítica a essa ou aquela direção. O partido virou um partido que se reúne a cada 2 anos para pedir voto. E a militância se sente como uma espécie de campanheiro. A militância é chamada para distribuir panfleto nas campanhas eleitorais. Então, nós estamos colocando, primeiro, uma necessidade da base ser ouvida. Eu me lembro que teve um ano que tinha um documento que dizia o seguinte: ninguém no PT, nem mesmo Lula, pode se sobrepor às decisões democráticas da maioria. Mas se é ninguém no PT, por que falar do Lula? Para ressaltar que ninguém mesmo, nem o nosso maior líder, que nós queremos reeleger em 2026, pode passar por cima das decisões da base. Infelizmente, nosso estatuto já foi alterado fora de Congresso, e aí tem também todo um debate de organização, que você, inclusive, dá uma contribuição importante, de quebrar essa história só ação institucional e você fica desligado do trabalho das massas. Claro que é importante eleger, claro que é importante ter uma ação institucional, mas nós não podemos descurar da luta política, da luta de massas, né? A outra questão, eu tenho até usado uma frase do Mujica para dizer o seguinte: ele falou, nós administramos o capitalismo hoje. O Lula administra o capitalismo, nossos governadores, nossos prefeitos, nós estamos sob o capitalismo, na sua fase neoliberal. Mas não podemos nos esquecer do socialismo. Então, tem um artigo recente agora, eu comecei a ler um artigo do Carlos Henrique do Juarez, que é um intelectual nosso lá de Minas Gerais, mostrando o seguinte: temos que sim combater o que é chamado de fascismo, vamos tomar que seja o fascismo, combater a extrema-direita em defesa da democracia. Mas não dá para fazer a defesa da democracia ignorando o neoliberalismo. A luta democrática tem que ser aqui no Brasil também uma luta anticapitalista. E isso está também fora do universo atual do PT, da maioria. Ou seja, nós estamos deixando de ser anticapitalistas, anti-imperialistas,
para não falar que esquecemos do socialismo. Então, eu tenho colocado em todos os lugares, todas as reuniões, essa necessidade da gente travar a luta anticapitalista, que é uma luta não só contra as políticas econômicas, mas também contra as questões culturais que inoculam na cabeça das pessoas que trabalhador precário, esses que entregam comida, tem um algoritmo como patrão, são empreendedores. Que a Faria Lima é um eufemismo para falar do grande capital financeiro e bancário que é hegemônico aqui no Brasil, que a reforma agrária, quando tem, ao longo desse período, 8 mil e tantas invasões, que isso atrapalha os nossos governos, que as greves prejudicam a gente nas eleições. Então, essa maneira de ir acomodando o PT, eu não concordo, e as pessoas que têm nos apoiado e nos incentivaram a aceitar essa candidatura pensam de forma semelhante. E olha que a gente está conseguindo unir uma gama de companheiros com os quais eu até já disputei a presidência do PT. E hoje todos estão irmanados nessa questão que eu estou falando. Está aqui já o Carlos Lobo dizendo, bem colocado, a luta precisa ser anticapitalista. Isso envolve também a questão ambiental. O mundo está caminhando para um hecatombe. E você não combate isso só com o capitalismo verde. Você tem que ir fundo, saber que o capitalismo é que está devastando. Hoje tem cidades, tem uma cidade chamada Próspera, que é uma espécie de um enclave que só os superbilionários entram lá. Essas viagens para Marte é uma possibilidade, se houver uma guerra nuclear aqui, os caras saem de seus bunkers, depois estão sendo construídos em vários países para irem morar em Marte. Essa é a intenção do Elon Musk. Quer dizer, depois que eles esgotarem tudo para acumular tanto dinheiro que depois não vão ter onde botar, eles pensam em outros mundos. Eu não. Eu penso em outro mundo. Um mundo de igualdade, de prosperidade, de fraternidade, que é o mundo pelo qual o PT sempre se dispôs a lutar. Uma sociedade sem preconceito, sem exploração, sem expropriação. Então, por isso, o PT precisa retomar seus princípios fundadores. Não é voltar ao passado. Ah, não, o mundo mudou, o PT mudou, a classe trabalhadora mudou. Sim, mas a exploração e opressão capitalistas permanece, ainda que com novas roupagens.